Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nesta obra profunda e simbólica, Eliphas Levi explora os fundamentos da Cabala e do ocultismo ocidental, revelando a relação entre os mistérios da criação, a natureza da consciência e o caminho da iniciação espiritual. O Livro dos Esplendores apresenta uma visão esotérica do universo, na qual símbolos, números, letras sagradas e arquétipos constituem a linguagem oculta, por meio da qual o ser humano pode compreender as leis invisíveis da existência. Ao longo do livro, Levi investiga temas como a árvore da vida, os nomes divinos, os anjos, os poderes da vontade, a magia, a luz astral e o papel do iniciado na busca pela sabedoria. A obra propõe que o verdadeiro conhecimento não se limita ao intelecto, mas exige purificação interior, disciplina espiritual e a integração entre pensamento, vontade e ação, com linguagem erudita, poética e profundamente hermética. O Livro dos Esplendores reúne reflexões filosóficas e ensinamentos iniciáticos que influenciaram gerações de ocultistas, cabalistas e estudiosos da tradição esotérica. O texto convida o leitor a penetrar nos significados ocultos das Escrituras, dos símbolos e dos mistérios da alma humana. Este audiobook é uma jornada pelos esplendores da Cabala e da magia filosófica, ideal para ouvintes interessados em Eliphas Levi, ocultismo clássico, simbolismo esotérico e nos fundamentos da tradição mística ocidental. O Livro dos Esplendores, Eliphas Levi. Capítulo 1. O Hidra Sutta ou o Grande Sínodo. Comentário sobre o Sifra Zeniuta, de Simeão ben Joshai. Jerusalém acabara de ser destruída pelos romanos. Era proibido aos judeus, sob pena de morte, retornar para chorar sobre as ruínas de sua pátria. A nação inteira fora dispersa, as tradições santas perdidas. A verdadeira Cabala dera lugar a sutilezas pueris e supersticiosas. Aqueles que afirmavam preservar a herança da doutrina oculta não eram mais do que feiticeiros e adivinhos, justamente proscritos pelas leis das nações. Foi então que um venerável rabino, chamado Simeão ben Joshai, reuniu ao seu redor os últimos iniciados da ciência primitiva, tendo resolvido explicar-lhes o livro de alta teogonia, chamado o Livro do Mistério. Cada um deles sabia o texto de cor, mas apenas o rabino Simeão estava familiarizado com o sentido profundo deste livro que até aquele momento fora transmitido de boca em boca, de memória em memória, sem explicação ou mesmo o benefício da palavra escrita. A fim de reuni-los ao seu redor, aqui estão as palavras que ele lhes enviou. Por que nestes dias de grande tormento deveríamos permanecer como uma casa sustentada por uma única coluna ou como um homem que se apoia em apenas um pé? É tempo de agir pelo Senhor, pois os homens perderam o verdadeiro sentido da lei. Nossos dias se abreviam, o Mestre chama, a colheita foi abandonada, os ceifeiros desviaram-se para longe da videira madura. Reúnam-se neste mesmo campo, onde tanto foi deixado por fazer recentemente. Venham como se fosse para o combate, armados com sabedoria, conselho, inteligência, conhecimento e atenção. Que seus pés estejam tão desimpedidos quanto suas mãos. Reconheçam como seu único mestre, aquele que detém o domínio sobre a vida e a morte, e juntos proferiremos as palavras da verdade que os santos do céu costumam ouvir, e eles descerão entre nós para nos escutar. No dia marcado, os rabinos reuniram-se nos campos em um espaço circular cercado por um muro alto. Eles chegaram em silêncio. O rabino Simeão sentou-se no meio deles e, vendo-os todos juntos, chorou. Estou perdido, clamou ele, se revelar os grandes mistérios. Estou perdido se os deixar sem explicação. Os rabinos permaneceram em silêncio. Por fim, um deles, chamado Rabino Abba, falou dizendo, com a permissão do mestre: Não está escrito.
Os segredos do Senhor pertencem àqueles que o temem? E todos nós que aqui estamos, não tememos o Senhor, e não somos já conhecedores dos segredos do templo? Agora, aqui estão os nomes daqueles que estavam presentes: Rabino Eleazar, filho do Rabino Simeão, Rabino Aba, Rabino Yehuda, Rabino José, filho de Jacó, Rabino Isaque, Rabino Tisquia, filho de Rafi, Rabino José e Rabino Geza. Todos, comprometendo-se ao segredo, puseram a mão na do Rabino Simeão e com ele apontaram para o céu. Então, tomaram seus assentos na área circunscrita, onde estavam bem ocultos por grandes árvores. O Rabino Simeão levantou-se e orou, depois sentou-se novamente e disse-lhes: Venham todos vocês e coloquem a mão direita sobre o meu peito. Eles assim o fizeram, e ele, tomando todas essas mãos nas suas, disse solenemente: Maldito seja aquele que faz para si um ídolo e o esconde. Ai daquele que cobre a falsidade com os véus do mistério. Os 8 rabinos responderam: Amém. O Rabino Simeão prosseguiu: Existe apenas um Deus verdadeiro, diante de quem não existem outros deuses, e existe apenas um povo verdadeiro, o corpo daqueles que adoram o único Deus verdadeiro. Então chamou seu filho Eleazar e fê-lo sentar-se diante dele. Perto dele, colocou o Rabino Aba e disse: Nós formamos agora um triângulo, a figura primordial de tudo o que existe. Representamos a porta do templo e suas 2 colunas. O Rabino Simeão então se absteve de falar, e seus discípulos fizeram o mesmo. Um murmúrio obscuro fez-se ouvir, como o de uma grande reunião. Eram os espíritos do céu que haviam descido para escutar. Os discípulos tremeram, mas o Rabino Simeão disse-lhes: Nada temais e regozijai-vos. Pois está escrito, Senhor: Ouvi o som da vossa presença e tremi. Outrora Deus governava o homem pelo medo, mas agora o seu reino é o do amor. Não foi dito: Amarás o teu Deus? E não disse ele mesmo: Eu vos amei? Então ele acrescentou: A doutrina secreta é para almas reflexivas. A alma perturbada e inquieta não pode compreendê-la. Pode-se ter confiança em um prego fixado em uma parede móvel, pronta como está para desmoronar ao menor choque? O mundo inteiro está fundado no mistério, e se a discrição é necessária nos assuntos mundanos, quão maior deve ser a nossa reserva ao lidar com os dogmas misteriosos que Deus sequer revela ao mais elevado de seus anjos. O céu inclina-se para nos ouvir, mas as minhas palavras devem permanecer veladas. A terra move-se para ouvir, mas o que eu disser será em símbolos. Nós somos, neste exato momento, a porta e as colunas do universo. Por fim, o Rabino Simeão falou, e a tradição preservada no mistério dos mistérios assegura-nos que, quando ele abriu a boca, a terra tremeu sob seus pés, e que seus discípulos sentiram o seu tremor. Ele falou primeiro dos reis que governaram sobre Edom antes da vinda do rei Israel, símbolos dos poderes desequilibrados que se manifestaram no início do universo, antes do triunfo da harmonia. Deus, disse ele, quando desejou criar, lançou sobre seu resplendor um véu e em suas dobras projetou sua sombra. Desta sombra surgiram gigantes que disseram: Nós somos reis, mas não eram nada mais do que fantasmas. Eles apareceram porque Deus se ocultara ao criar a noite dentro do caos. Desapareceram quando foi trazida à luz no Oriente aquela cabeça luminosa, aquela cabeça resplandecente que a humanidade se dá ao proclamar a existência de Deus, o Sol, governador de nossas aspirações e nossos pensamentos. Os deuses são miragens feitas de sombra, e Deus é a síntese dos esplendores. Os usurpadores caem quando o rei sobe ao seu trono, e quando Deus aparece, os deuses são banidos. Assim, quando Deus permitiu que a noite existisse, a fim de que as estrelas pudessem aparecer, ele voltou-se para a sombra que havia feito e considerou-a, para dar-lhe um rosto. Ele formou uma imagem no véu com o qual cobrira sua glória, e essa imagem sorriu para ele, e ele considerou essa imagem como sua própria, para que pudesse criar o homem de acordo com ela. Por assim dizer, ele experimentou esta prisão reservada para os espíritos criados.
Ele olhou para este rosto que viria a se tornar um dia o rosto do homem. E seu coração comoveu-se, pois já lhe parecia ouvir as lamentações de suas criações. Tu que desejas sujeitar-me à lei, parecia dizer, dá-me a prova de que esta lei é justa, sujeitando-te a ela também. E assim Deus se fez homem a fim de que pudesse ser amado e compreendido pelos homens. Ora, dele conhecemos apenas esta imagem, formada no véu que esconde seu esplendor. Esta imagem é a nossa própria, e ele deseja que a reconheçamos como sendo também a dele. Assim o conhecemos sem o conhecer. Ele nos mostra uma forma e não possui nenhuma. Demos a ele a imagem de um velho, ele que não tem idade. Ele está sentado em um trono, do qual escapam eternamente faíscas de luz aos milhões, e ele ordena-lhes que se tornem mundos. Seu cabelo irradia e agita as estrelas. Universos giram ao redor de sua cabeça e sóis banham-se em sua luz. A imagem divina é dupla. Existem as cabeças de luz e de sombra, o ideal branco e o ideal negro, a cabeça superior e a inferior. Uma é o sonho do homem-deus, a outra é a invenção do Deus-homem. Uma representa o Deus dos sábios, e a outra, o ídolo dos humildes. Toda luz, na verdade, implica sombra e possui seu brilho apenas em oposição a essa sombra. A cabeça luminosa derrama sobre a escura um orvalho constante de esplendor. Deixa-me entrar, minha amada, diz Deus à inteligência, pois minha cabeça está cheia de orvalho, e entre os cachos do meu cabelo vagam as lágrimas da noite. Este orvalho é o maná pelo qual as almas dos justos são nutridas. Os eleitos têm fome dele e o colhem abundantemente nos campos do céu. Estas gotas são pérolas redondas, brilhantes como diamantes e claras como cristal. O conteúdo completo está no site